Voltei, vamos corrigir as atividades agora? Então vamos nessa, vamos corrigir as nossas atividades. Muito fácil, muito simples esse conteúdo e muito importante, tá? É conteúdo que cai em prova, cai nos vestibulares, cai no Enem, e temos que compreender e entender esses conceitos, né, de categorias de análise do espaço geográfico. São os conceitos que nós usamos para fazer os estudos da disciplina de geografia. Vamos nessa. Achei muito interessante essa imagem aqui, ó, o livro aberto, né? E dele sai todo o nosso planeta, tá saindo ali de dentro do livro. É bem interessante. Vamos fazer uma leitura dessa imagem, dá muita coisa. Vamos direto, então, para as nossas atividades. Vamos que vamos. Atividade 1, portadora de memória. A paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas, as comemorações. Então, aqui, vamos entender o que ele vai pedir para a gente interpretar aqui. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Então, no texto a gente vê, ele está realmente relatando ali uma integração da vida social do indivíduo com a paisagem, como se a paisagem fizesse parte dessa vida, né, dessa leitura do momento. Então, nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta também uma outra dimensão. Ele quer saber qual das alternativas está mostrando, vamos dizer assim, uma conceituação da paisagem. Além de uma dimensão, de uma forma concreta, de algo ali estabelecido, ela tem um outro significado que ela traz aqui nessa atividade. E esse significado é justamente simbólico, de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Cada um de nós vamos fazer a leitura de uma paisagem de uma forma diferente. Cada um de nós vamos ver elementos diferentes. Então, a nossa forma de interpretar, de relatar essa paisagem, vai ser diferente de indivíduo para indivíduo. Por isso, subjetiva, certo? Porque é bem particular. Cada um de nós interpreta de uma forma. E justamente o texto trouxe essa ideia, né, simbólica, da relação que o indivíduo estabelece com esse espaço. Muito legal essa atividade. A respeito do conceito de região, há várias proposições a seguir. Então, a respeito do conceito de região. Lembra de região? A gente falou agora lá na videoaula. Quem assistiu já vai estar matando aqui sem problema nenhum. Há várias proposições a seguir. Uma região pode ser criada com a finalidade de realizar estudos sobre características gerais de um território, assim como para entender determinados aspectos do espaço. Será que é verdadeiro ou falso essa aqui? Guarda aí, porque na minha memória aqui, ela é verdadeira. A região resulta de uma elaboração racional e intencional do ser humano. Tem a finalidade de facilitar a análise, a gestão e a compreensão de uma determinada área e dos elementos que a compõem. Também é verdadeiro. Em geral, a região pode ser entendida como uma área que foi dividida obedecendo a um critério específico. Resumindo, é isso aqui o conceito de região, certo? Esse é o principal conceito de região. 4. Algumas regiões surgem de forma natural. No conceito, falando de geografia, não temos região natural. Então, aqui a gente já classifica essa questão como falsa. Certo? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos ver o que ele pede aqui a seguir. Estão corretas as alternativas. Quais alternativas estão certas que a gente viu? A 1, a 2 e a 3. Certo? E aqui eu trouxe o conceito para a gente. O que é região? É a área ou espaço que foi dividido obedecendo a um critério específico. Não se esqueça disso. Região tem um critério específico. A área é dividida de acordo com critérios. Trata-se de uma elaboração racional para melhor compreender uma determinada área ou aspecto dessa área.
Guarda isso. Terceira questão. Essa categoria pode ser definida como o espaço percebido, ou seja, uma determinada área ou ponto do espaço, da forma como são entendidos pela razão humana. Seu conceito também se liga ao espaço afetivo, aquele local em que uma determinada pessoa possui certa familiaridade ou intimidade, como uma rua, uma praça ou a própria casa. Que conceito é esse, galerinha? Que conceito é esse que a gente está falando? Olha que imagem que eu trouxe aqui para vocês. Quem reconhece? Nós estamos falando, então, não preciso nem fazer a pergunta aqui, né? De lugar, né? Quem da galerinha aí que já não foi, já não se encontrou, namorou ali no nosso novo espaço, né? Apesar que nós estamos na pandemia, viu? Você está precisando ficar quieto. Tem muita gente lá. Vamos que vamos. Espera que eu perco o mouse aqui. Achei. Olha só o spoiler. A categoria amplamente utilizada no âmbito da política, esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado com a configuração de poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se. Conceito está apresentado aqui nesse termo, que eu tenho em destaque a política, certo? E que eu tenho em destaque também a relação de poder. Que conceito é esse? Vamos descobrir? É o conceito de território. O próprio mapa aqui ao lado já nos classifica isso. Território tem relação de poder, tem uma relação política estabelecida nessa divisão aqui. Quinta questão, leia o texto a seguir. Fechada ao sul pelo morro, descendo a escalada de gargantas até o rio, fechavam-no a oeste uma muralha e um vale. De fato, infletido naquele rumo, o vaso barris, comprimido entre as últimas casas e as escarpas, a pique dos morros sobranceiros, torcia para o norte feito um canão fundo. A sua curva forte rodeava, circunvalando a depressa em que se erguia o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se estumecem até os contrafortes extremos do Cambaio e do Caipá, e ao sul pela montanha. Eita, pensei que não saía. Vamos ver sobre o que esse texto está falando? O texto acima descreve a paisagem, o território, uma região, um lugar ou uma nação. Está descrevendo o quê? Uma paisagem. Tem todas as características da paisagem. Não tem nada de afetividade, não está estabelecendo limites, fronteiras, não está falando sobre características específicas, mas simplesmente está descrevendo algo que se vê. E a paisagem é aquilo que vemos, não apenas pelos olhos, mas pelos nossos sentidos. Nosso próximo bloco de atividades, a gente vai continuar, então, tá? Numa próxima gravação. Espero você.